Sejam bem-vindos ao Noivo Podcast. Agora eu e a Márcia ensaiou direitinho. Agora ela começa. A gente vai revezando, um eu, um você, Boa. um eu, um você, entendeu? Tá o próximo tá que a gente tudo vai certo. gravar, porque a gente tá com o mesmo look, sim, porque a gente tirou um dia de gravação. Entendeu? Então, vocês não vão ver o resto do nosso armário, é só esse mesmo. E aí a gente dá uma economizada também, né? Claro, né? Ficar muito melhor, é ecológico. Mamá, que bom mais um episódio. Lembrando que... Segunda temporada, Segunda né? temporada no Noivo Podcast que chegou para ficar nas nossas vidas. O episódio anterior foi top, hein? Foi top, hein? Você que tem problemas de relações humanas, né? Lembre de ver ali o episódio da Rosana, foi muito legal. Se você não assistiu, assista agora. Já quero agradecer a audiência que veio através da nossa convidada maravilhosa, que vai ser apresentada daqui a pouco, mas que nas redes sociais você já sabe que a Adriana Chebab está aqui. E a Adriana Chebab tem um espaço enorme no meu coração, mas eu vou fazer... Será que eu consigo fazer ela chorar na apresentação? É uma bela urbana. Acho que não. Eu acho que não. Eu vou ficar aqui na torcida. Oh. Não, mas eu não peguei pesado. Não pegou pesado? Não, afinal é assim, é uma mulher das letras essa daí, entendeu? É difícil mexer ali, ó. Mas vocês vão saber por que eu tenho um carinho todo especial pra quem não conhece ainda a nossa história, né? E Má, vamos seguir com o que a gente aprendeu com o Francisco? Vamos! Antes ou depois? Depois a gente fala. Já vamos fazer agora e depois a gente dá então, os vamos recados. Lá. A gente aprendeu com o Francisco aqui pra trazer aí a inclusão, inclusive ele ficou mega feliz e está divulgando aí o Noivo Podcast, a sua identidade autêntica. Então eu sou, né, seguindo ali, sou uma mulher branca, cabelo curto, castanhos, 51 anos, 1,54 m aproximadamente aí. Estou com um vestido vinho, um colar com uma águia aqui, né? Um pouquinho com algumas pedrinhas aqui negras, pretas aqui e um relógio. Eu acho que aqui consegui, né? Descrever. Sim, a gente está aprendendo. Inclusive, a gente está aprendendo. E pode ficar tranquilos aí que a gente vai deixar a coisa bem melhor, tá bom? Luciana. Eu sou a Luciana Lopes, tenho 1,64 m. Tô de pulseira, anel, uma jaqueta jeans e um conjunto cor de melancia, eu acho que é isso. Sou morena e é um prazer estar aqui com vocês no Noivo Podcast. Sejam muito bem-vindos ao Noivo Podcast. Vamos nos patrocinadores? Vamos começar aqui. Como você pode ver, eu tenho aqui as pessoas que estão aqui. Nada de maquiagem, viu? Nada. Você tá sem maquiagem hoje? Sem maquiagem nenhuma. Aqui. Só um leve aqui, um batonzinho aqui, um gloss aqui. Mas tudo isso, Ana Oliveira, estética avançada. Ela faz um trabalho incrível, gente. Porque cuidar do corpo, aquela que sustenta a coisa mais importante que nós temos, a mente, né? É trazer equilíbrio, trazer ali longevidade, trazer um equilíbrio para a vida. E isso nos faz bem. Deixa de ser vaidade e passa a ser algo necessário para que nós somos integrados, né? Corpo, mente, alma. E quando está tudo em harmonia, nós somos muito mais felizes, de acordo com a neurociência. A gente já falou sobre isso aqui, contribui muito. Então, Ana Oliveira, estética avançada, recomendo, viu, Dri? Ela é muito ótima, bom. Ela é ótima. E nós temos também aqui a nossa patrocinadora, Ana Scabelo. Dri, eu acredito que você não tem esse problema, mas se tiver problema de dores, a Ana Scabelo, ela é especialista em terapia da dor. Alívio da dor. Então, olha só, duas profissionais incríveis aqui, nossas parceiras, patrocinadoras. Meninas, mega beijo, muito obrigada. E aí, 2026 promete, hein? Então, vamos aos recados que você não sei se você é a primeira vez que está aqui no nosso canal, é muito importante que você curta, comente e compartilhe. E siga o canal, porque assim, o YouTube ele vai sempre olhando, não só o YouTube, mas todas as plataformas que nós estamos, eles olham assim, o quanto as pessoas veem esse conteúdo, o quanto elas curtem e deixem um comentário e também começa a seguir o perfil. Isso indica o quanto esse conteúdo é relevante, e quanto mais relevante, vai entregando mais
para as outras pessoas, e nós estamos construindo aqui um ambiente que não é trazer uma receita, porque a vida não existe receita pronta, mas é trazer histórias que inspiram. Também de terça e quinta a gente está aqui com a Márcia, nos ensinando mais sobre neurociência, psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental e tantos assuntos relacionados à mente. Então, assim, esse conteúdo merece chegar a mais pessoas e você faz parte disso. E o principal, se você não fizer isso, eu vou levar bronca em casa. É Adelaide, gente. Você Apesar já conhece a Adelaide Paulina Adelaide. estar lá na Praia Grande, ela vai fazer uma chamada de vídeo e falar assim: em tal episódio você não fez, você não pediu. Então, por favor, me ajude nas relações familiares. Contribua. Pra que a Adelaide Paulina fale assim: ai, foi ótimo. Agora você e a Márcia tá falando, mete o dedo no like. Entendeu? É Dedo isso que a no Adelaide like, Paulina se inscreva. fala pra mim. E vamos ao que interessa, que é conhecer a nossa convidada de hoje. Essa eu vou ficar até aqui, porque... Vamos lá. Ai, meu Deus, se eu gaguejar. Respira. Então, vamos lá. Capricha. Adriana Chebab chega ao Noevo como quem abre uma janela para o mundo das narrativas que transformam. Empresária, escritora, roteirista, diretora audiovisual e líder nata. Isso eu tenho certeza, E gente. atriz, você esqueceu da atriz? Aí, atriz. Atriz. Mãe, né, também. Ela é daquelas mulheres que entendem que histórias não é só aquilo que se conta, mas aquilo que toca, provoca e muda caminhos. À frente do projeto Belas Urbanas, Adriana constrói pontes entre marcas e pessoas com a precisão de quem conhece profundamente a força de uma boa história e o impacto social que ela pode gerar. Seus filmes, como Vazio Infinito e Subemprego, mergulham em temas que poucos têm coragem de atravessar: depressão, vulnerabilidade, vida real, e é justamente nessa verdade crua, alinhada à estética sensível que ela domina, que o trabalho dela floresce. E existe, claro, um carinho extra presente nesta conversa, porque antes de tudo, existe a Adri, que impactou o meu caminho. Agora eu que tenho que segurar pra não chorar. Segura aí, segura. Foi com ela lá atrás, na Modo, que eu descobri minha vocação em comunicação. Eu queria fazer serviço social. Ela falou: não, você não vai ser assistente social. E eu passei na PUC, tá lá no registro da PUC. Ali aprendi sobre gestão, liderança, feedback, como lidar com a equipe e reconhecer oportunidades. A Modo não foi só uma agência, foi uma escola silenciosa e às vezes barulhenta, né? Dependendo do volume de coisa que a gente tinha pra fazer. Onde eu encontrei meu lugar profissional. Dri foi e é minha mentora, referência e aquele empurrão que a gente precisa. Ela sempre foi assim. Hoje... Opa, deixa eu baixar aqui. Cadê? Hoje, a Adriana retorna como ponto de expansão. Como alguém que segue evoluindo e criando obras que fazem pensar, sentir e agir. No episódio de hoje, vamos mergulhar na trajetória dessa mulher que transforma vivências em roteiro, cotidiano em poesia e impacto social em prática concreta. Vamos falar de relacionamentos abusivos, de criação audiovisual, dos bastidores, dos seus curtas, das dores e tudo que a Adriana quiser falar, porque é uma honra te receber aqui. Que lindo! Nossa, que lindo! Seja bem-vinda, Adri, aqui no novo podcast. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lu. Nossa, lindo. E, na verdade, acho que a vida é isso, né? O que, no fim, tem sentido é como a gente... toca o coração das pessoas, né? E quanto isso reverbera na vida de cada um, na nossa, na vida do outro. Me lembro muito ali a Lu como assistente em alguns projetos, né? Que eu falava assim, ela super nova. Não, Adri, eu não sei, não, vai lá, fica ouvindo. Depois, se você tiver dúvida, você vem, você pergunta, mas na hora você não fala que você não tá entendendo, você tá ali do lado. Faz o carão, mete o carão. Então era... Mas porque a Lu sempre teve esse potencial também de liderança, de muito rápida em pegar as coisas, se diferenciava mesmo. De estar trabalhando mesmo, né, num mundo, às vezes, muito superficial, né?
Então, encontrar meninas, porque era tão jovem, né? Quando começou, 17 né? anos? 18 anos. 18 anos. Quer dizer, já é uma mulher, Sim. mas saindo ali da adolescência, né? Foi meu primeiro emprego oficial. Já tinha feito estágio, tipo, Então, meio que office girl, guardinha ali. Mas é que eu não fui da guardinha oficial nem do patrulheiro. Entendi. Mas o meu primeiro registro é moda. Uau. E uma maturidade, né? Essa maturidade de querer aprender, de estar aí pegando. Então, era uma potência. Responsabilidade, né? A Lu tem essa característica de quando pegar alguma coisa, ela vai lá Sim, e ela entrega, ela faz. Não sei como a gente faz. Mas a gente faz. dá um jeito. A gente dá um jeito. Então, isso é... Primeiro é muito gostoso de ver e vem mulheres, porque, né, assim... existe... Eu acho que a gente vai se identificando, né? Sim. Então, assim, você vê pessoas mais jovens, que eu... Né, a Lu é uma que eu falava assim... É como se, ao mesmo tempo, eu também me visse em algumas coisas, porque... E aí você vai fazendo aqueles grupos, falar assim, essa é como eu, tá junto ali, essa vai desenvolver, vai crescer. Então, quando você falou falava, não, é comunicação, a área dela é... Foi, aí eu vivenciei, né? Eu vivi a comunicação na moda. E assim, acho que o que mais me encantava na moda era porque assim, cada momento que a gente estava ali, a gente estava aprendendo de um ramo de atividade e era muito rápido. Coisa legal. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com uma Cargill, a gente estava com uma Down, que estava com uma Coca-Cola, que estava com uma Dakota. E a gente tinha uma equipe bem enxuta, né, Dri? Muito enxuta. Era muito enxuta. Muito e enxuta. não tinha IA, viu, queridos? Não Não. tinha rede social, não tinha... Não, era planilha tudo de analógico. Excel, quando era os controles, planilha de Excel, separação de material, né? Até na pra mão, gente ter um estoque computador na físico. recepção, que foi onde eu comecei, levou um tempo, né? Levou um tempo. E era PABX ali, ó. Era PABX. Interessante que eu acho, para quando a gente lembra Fax. coisas assim, Fax, parece que foi ontem, né? parece. Parece que foi ontem que eu estava na Visconde de Itaunay. 409? Era, né? Da 8, casa. não era 408? 408? Era alguma 400, alguma Não coisa. sei, você sabe que Era eu em frente ao 420, aí então era 409. Aí já entra isso. Eu decorava tudo de telefone, antes do celular. Sabia todos os números de todo mundo. Eu não sei mais nada. Eu lembro ainda de telefones fixos, números de telefones fixos, mas assim, qual é o telefone da sua filha, dos seus filhos? Não sei. Da minha mãe? Não sei. Fica tudo no celular? Tá tudo no celular, eu só sei o meu. É horrível isso. Eu sei do meu marido, do André e da minha mãe. Eu não sei de ninguém. De ninguém. Da Márcia eu lembro o final, assim, se eu bater o olho eu sei que é o dela, mas o começo eu não lembro. Eu sei o telefone do meu marido porque ele escolheu quase a data do meu aniversário, então eu guardo. Só. Mas aí a gente está falando, né, dessa geração que ali, né, que a gente estava ali começando com o computador, A gente né, sabia tinha computador CNPJ depois, de cor. sabia CNPJ, né, fax nem durou muito, Fax. né? A galera que tá com mas a gente era aqui uma- conhece fax, né? Mas Conhece. fax era uma maravilha Era lindo, ter né? fax, era uma maravilha, era Não era uma coisa. impressionante, O fax era caríssimo, e o fax a gente teve muito cedo. A gente passava Porque- relatório. Porque o fax. Meu pai tinha ido para os Estados Unidos, a gente comprou, não foi assim, ganharam. Não ganhamos, não. Era dinheiro nosso e ele trouxe pra gente, então era algo que a gente teve muito desde o começo e assim, as pessoas olhavam assim, isso antes ainda da Lu, né? Porque eu também comecei muito novinha, né? Então, Dri dava aulas, ela é super empreendedora desde sempre. Antes de entrar na faculdade. Você, né? Dava aula de violão. É que eu não falei a aula porque eu fiquei em dúvida se era violão, mas era eu violão, lembrava dessa história. Era violão. Comecei a dar aula com 11 anos. Empreendedora mesmo. Nasceu empreendedora. A gente vai ter uma história Seu muito Dudu e Dona legal Rosa com aí isso. investindo nessas crianças. Minha mãe era muito bacana. Minha mãe, ela deixava, depois a gente fazia com umas amigas assim do colégio, a gente fazia cursinho de férias. E daí minha mãe deixava em casa, então tava, sei lá, no ginásio, né? Ensino médio. Não, ensino fundamental hoje, fundamental. né? Fundamental, Fundamental 2, né? É. E na época que eu estudava, chamava ginásio.
E louco nessa coisa de mudar, né, os nomes, né? A gente vai ficando datada, a gente fica datada. Já sabe, a gente já entrega. E minha mãe deixava, então, a gente fazia em casa, no quintal de casa. Daí ela fazia bolo formiguinha. Então, eu lembro com amigas, né? Então, montava, vamos fazer. Daí tinha... As crianças pagavam para ficar ali uma semana, assim, com a gente em horário. Gente! A gente passava atividades. Eu lembro que um deles eu terminei com um desfile de moda. Era um desfile, era produtora. Já era um desfile de moda, eu sempre gostei de figurino, de roupa, de fantasia. Então, e minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha ela tinha burda, aquelas coisas que ela fazia. E na casa dela também tinha algumas roupas que eram, tipo, antigas, que foi da minha mãe. E a gente tinha fantasia em casa guardada. E daí eu peguei tudo aquilo que eu amava, coloquei nas meninas, fizemos desfile com convidado. Gente. E minha mãe era muito bacana, porque ela deixava. Então não é qualquer mãe que deixaria fazer na casa. E a história do violão foi a mesma coisa. Ela também deixou, tinha a aluna pagava, eu formei a aluna. Olha! Eu formei a aluna e eu não tinha acabado o violão. Então, como se eu tivesse, sei lá, um ano à frente, daí eu ia dando que... E eu adorava ensinar, mas assim, por exemplo, com a minha irmã eu não fui boa para ensinar, porque daí você não tem aquela paciência, eu também era tão novinha, né? Tá errado! Então, minha filha agora, mãe, vamos dirigir. Eu falei, Carol, não vai ser bom comigo dirigir, eu não vou ter essa paciência, assim, essa paciência. Que você melhorei precisa. muito da minha... infância, assim, dessa coisa da paciência, mas eu acho que a proximidade, né, assim, minha irmã, filha, às vezes a gente é mais dura, o que a gente não deveria ser. Concordo. Quem tá próximo da gente, a gente não tem o cuidado de dar um... Mas hoje eu tenho uma consciência disso, não sei se em todo momento eu consigo exercer, acho que não ainda, mas é esse olhar, porque você também está no seu dia a dia, às vezes você está cansado, você também quer ser visto, enfim. E o que eu ia só finalizar do violão, o meu avô, o pai da minha mãe, ele fez uma coisa muito bacana. Ele fez uma caderneta igualzinha que a minha professora, porque eu fazia aula ainda, tinha, que era professora tal, e dentro os meses, o nome do aluno, abria assim, uma caderneta em gráfica mesmo, né? Imagina, eu era uma menina, pensar numa gráfica, fazer uma... e daí tinha a amarelinha, eu devo ter algumas ainda, vou achar isso, vou postar até, vou mostrar. E estava escrito lá, professora Adriana Chebab Andrade, os meses. Eu usei em todo o período, porque como fez, sei lá, uma quantidade lá. Na época da faculdade eu voltei a dar aula também, então eu sempre me virava, assim. Mas muito menina, e você receber aquilo... Teu nome lá com 11 anos de idade, professora. Uau. Gente, hoje eu olho e falo assim, olha como isso é rico e como isso é algo que foi incentivado em mim empreender, até talvez sem essa intenção, mas eu acho muito bonito. A vida foi trazendo estímulos para você, que foi preenchendo e te preparando para o que estava por vir, né? Hoje eu penso nisso e falo, nossa, que bonito que meu avô fez, que coisa bacana, assim, sabe? Aí você pensa, é um avô, é homem, não sei o que, sabe? Aquela coisa de ter esse olhar, né? Que bacana. Vô Júlio. São poucas pessoas, mulheres, que têm essa oportunidade. Verdade. Ainda mais na nossa geração. Verdade. Idri, do que você quer contar pra gente? Você quer falar da trajetória? Você quer falar do Belas? Quer falar do livro? O que vocês quiserem. Não, você que manda. Você é a convidada. Eu? Você quer fazer um resumão da sua trajetória? Como foi se reinventar depois da moda? Não que você deixou de ali fazer algumas atuações na área empresarial, mas contar de tudo que foi desses recomeços, começos e recomeços. Eu não sei, eu não gosto da palavra reinventar. Não? Não, porque eu acho que na verdade não é reinventar. Na verdade é um caminho que a gente vai seguindo. E esse caminho vai ampliando horizontes.
Então, eu não acho que a gente se reinventa, porque quando você se reinventa, é como se você jogasse fora o que você já fez ou já foi. Entendi. E, então, eu penso, assim, que eu acho que não é se reinventar. Ou... É que a gente não deixa de ter aquela bagagem, né? É, exatamente. A gente a gente vai aprimora em cima do que então, vivenciou. assim, eu acho que a gente vai aprimorando. Então, assim... quem sou eu depois da moda, né? Outro dia eu fiquei pensando, nossa, acho que eu vou pensar... Porque a moda eu comecei muito nova com a Priscila. Sim. E, né, na verdade, a gente começou a fazer festa antes de ser a moda, na época da faculdade. E aquilo foi um sucesso. E aí aquela coisa... As meninas da coluna social. Nossa, saía muito Saía coluna muito, né, social no comecinho da... Porque... Tava ali na essência aquela coisa de eventos, a gente também pegava assessoria de imprensa, enfim, daí outro dia eu fiquei pensando, nossa, o que será que... Porque na moda muitas pessoas ficaram muitos anos, e assim, né, igual a Lu ficou 5 anos, só que foi 5 anos, num começo de carreira dela, que parece, daí vem a nossa percepção do tempo, né, que o tempo é mais demorado ali do que talvez seja nessa fase que a gente vive hoje. Sim. Que era intenso. E no sentido assim, se você tinha 18, 10 anos antes, você era uma menina de 8. Quando você tem 38, 10 anos antes, você tem 28. Então, você não muda tanto. Assim, você cresce, mas você já é uma adulta. Então, talvez esse seja o ponto. Acho que enquanto seu passado de 10 anos ainda não te leva para ser adulto, entendeu o que eu quero dizer? Não, é muito fases, bom. Né? São os marcos da... Então, daí fica, o tempo ali ainda fica maior. Maior nesse... Não literalmente na contagem do tempo, mas na... Mas é que é um tempo... Nas mudanças. E é um aprendizado... porque a gente tá... Eu já até comentei. Você fez parte do meu alicerce como mulher, como profissional. Não era só uma relação de amizade igual a gente tem ali na adolescência. Mas ali eu tenho amigos até hoje, da época da moda. E eu também. Então, assim... E ainda foi um marco, assim, na minha vida. E numa diferença. Amigos que eram meus funcionários. Diferente por exemplo, da Lu, por exemplo, que a Lu teve amigos que eram... pares. E você ser amigo de alguém que é muito amiga até, de alguém que foi tua... liderada? É interessante. Eu tenho amigas também que foram minhas lideradas. Então isso é muito rico. E no final das contas, de tudo que vale são as relações. Com certeza. É o que fica. Porque assim, se a vida não... É claro, a gente quer prosperar, ganhar dinheiro, porque a vida é assim. A gente precisa também do dinheiro para viver, né? Mas, assim, quando você faz algo que você ama, gosta, vê sentido, e você ganha dinheiro e prospera, e maravilha. Mas tudo isso também, vamos pensar, ficou como um legado lá atrás, passou não só da moda, mas de todos os trabalhos da nossa vida. O que fica no final das contas? Ficaram mais amigos ou ficaram mais inimigos ou não ficou nada, de nada? É uma boa reflexão profunda. E você traz uma coisa bem interessante, Dri, que essa coisa, né, da amizade, porque também fiz muitas amizades aí, também fui gestora, mas assim, o que é legal, ter a maturidade, porque também não é todo mundo que tem essa maturidade de ter uma amizade assim tão bacana que foi construída entre eu vou colocar desse jeito, o dono, né, com as donas, o colaborador, Exato. a colaboradora. É colaboradora não, como é que é? Profissional. Porque ninguém tá lá então, assim, fazendo serviço social. Não, é tá verdade. Colaborador, profissional. E a gente traz, por exemplo, vamos colocar, e isso que eu acho... Muito... Hoje já é complexo se ter isso, mas vamos pensar aqui, uma menina de 18 anos, com essa maturidade em saber separar as coisas e aproveitar o momento,
Foi muito legal. Uma história Muito, maravilhosa. Muito. Mas isso, assim, do depois, né? A Modo, ela acho que já foi se... bom, primeiro, assim, então vamos falar de carreira. Eu acho que eu sempre tive isso empreendedor. Comecei ali muito novinha, foi violão, fiz festival de violão. Isso como profissional, mas uma menina. Então, e eu levava tudo muito a sério. Então, esse lado de levar tudo muito a sério é muito legal, mas também tem um peso, tá? Bom, não vamos romantizar. Isso mesmo. E a gente faz isso aqui, tá? Não vamos romantizar, não, gente. Vamos lá, teve ali os desafios. Não, mas o peso que eu falo é o peso até... Responsabilidade era nato. Sempre era foi natural. Nato meu, natural. Mas e daí as pessoas, que bonitinha, ela é responsável, que menina responsável. Mas é pesado também isso, ao mesmo tempo. Mas também faz parte, cada um é de um jeito no mundo e seguimos, senão se todo mundo fosse igual. Daí disso, né, fiz os cursinhos de férias, várias ações empreendedoras com as amigas de vender coisinhas, enfim. O teatro, daí veio o teatro, a gente tinha um grupo também na época do colegial, também estou datando, né, que é o ensino médio, que éramos um grupo que a gente animava festinha, e a gente também... Esse a gente começou só animando festa. Daí eu lembro, até outro dia a gente lembrou um encontro de amigas, que uma vez a gente foi à Páscoa numa escola, era escola infantil. A escola... E a gente estava em 4 amigas vestidas de coelhinho, né? Um coelhinho assim, a gente tinha 16 anos, né? Aí o coelhinho era uma sainha, um negocinho na cabeça, um colã, uma meia calça, sapatilha, luvinha, não sei o que lá. Mas a gente tinha 16 anos. Eu era do tamanho que eu sou. Eu tenho 1 metro, eu já diminui um. Eu tenho 1,71 m, eu tinha 1,72 m. Aí, então, eu era alta, magrinha e tal, e a gente estava em 4, uma era menor de tamanho, as outras altas, assim. E aí 2 de nós a gente se encontrou e falou, nossa, lembra daquilo? Os pais ficavam, nossa, coelha. Mas, gente, a gente ainda tinha... Ninguém... Teve uma outra que a gente era assim. E a gente não percebia. Não, a gente achou desagradável. Isso eu lembro na então nossa vocês perceberam. Não, a gente achou muito surreal, porque pra gente ainda eram pessoas assim, sei lá, deviam estar na faixa dos seus 30 anos, 30 e poucos, talvez até 20 e poucos. Ou acho que nem, né? Vamos pensar, pessoas de o dobro da nossa idade naquela fase, né? Paquerando menininhas, mocinhas de 16 anos. Que coisa horrorosa, assediando, né? Sim. E hoje eu trabalho com a questão do assédio. Não, então, olha que mundo, né? Sim. Que mundo. A gente está falando aí da, sei lá, da 86, era mais ou menos essa época aí. 40 anos, né, quase. 40 anos, 86. 86. Esse episódio vai ao ar em 2026. Então 40 anos. E aí era mais ou menos isso, nessa época. 16, 17, 15, porque daí a gente foi... Eu não lembro quando foi exatamente que a gente fez o do coelho, mas era na cidade. Aí, depois disso a gente partiu, daí era um outro grupo, com um amigão querido, que até hoje, Jeff. Aí ia perguntar do Jeff. Então daí a gente teve a ideia, ele acho que teve a ideia da gente criar um grupo de teatro, que também, daí no paralelo a gente fazia algumas animações de festas, mas começou a ir na parte do teatro infantil, e daí a gente fez muitas apresentações em teatros mesmo, a gente era autoral, tinha uma coisa ali, gente, muito à frente até, hoje eu também olho, que era aquela pegada um pouco de TV pirata, sabe? Tinha uma na nossa peça, tinha isso, a gente interagia muito com as crianças, e teve uma peça que a gente fez muito tempo,
que daí a gente acabou sendo convidado para festival e nós nos dirigíamos, nós escrevíamos o texto, figurino, era o Jeff que fazia, cenário. Então e a gente trazia o tema do consumo nessa peça, que era Fumação e Cacarecos Invadem Seu Jardim. Ele era um rico empresário e que só produzia cacarecos. E aquilo, ele queria vender. E na cidade tinha um único sítio, que era de uma vovó, que ele queria comprar, que era a única área verde. Então, olha que bacana. Isso daí a gente está falando, né, do finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90. Já tinha essa conscientização. E daí a gente trazia isso. O meu personagem era a Oma, que é a rainha da limpeza. Né, era um figurino que ele fez lindíssimo, que era todo branco, com prata, meio aquela coisa estilo Xuxa, né? Mas era inteiro, tinha uma bota de matelacê branca, com prata, uma coroa de espelhos. Então, meu personagem era um branco e prata, assim, né? A criançada achava lindo aquela coisa, aquele brilho. Que vinha no final. Teve uma vez que a gente foi pro teatro, começou a pegar fogo no meio da peça. Meu Deus! Era em Araraquara, a gente tinha sido convidados e era um teatro público e estava lotado, criançada. Então eu e a Gi, que é minha prima, que ela fazia poluína, no meio da peça e começou a dar um estouro, começou a cair fogo, coisa. As crianças, pânico, o Jeff atrás da cortina. Oma, falando Oma, faz alguma coisa, fala que está tudo sob controle. Eu, assim, meio em choque, está tudo sob controle, aquela cena, as crianças saindo, pulando assim. Daí eu olhei, assim, a Gisela ficou parada, eu assim, tá tudo sob controle. Eu olhei pra ele e falei, mas eu não sou Oma, sou eu mesma, tá aí, vamos sair daqui. Aí foi aquele pânico, começaram a tirar, depois voltou a peça. Não aconteceu nada com ninguém, mas eu tô falando com vocês, eu tô lembrando a cena, as crianças pulando as cadeiras. É muito legal revisitar. E ele assim, fala que tá tudo sob. Eu falei, mas o que eu posso fazer? No começo eu bestalhada, assim, meio... Muito engraçado. Daí ficamos com o teatro, daí entrou, né, já tava na faculdade, daí comecei a pegar estágios e tal. No terceiro ano fiz estágio na Xerox do Brasil, onde começamos a fazer festa, e a Priscila, que foi minha sócia por 20 anos, a gente começou ali como... Eu vi uma oportunidade da gente empreender em festa. Como eu era de comissão de formatura, eu vi uma coisa... Eu falei, vamos fazer festa para convidar outras turmas, tal. Daí a gente trabalhava ali, tinha uma outra amiga também. Eu ofereci para as duas, porque a gente precisava ter um capital para montar, né? Eu tive a ideia, falei, eu precisava de um capital para montar. E aí a Priscila topou, a outra não. Só que a Priscila ainda falou, eu não tenho o dinheiro todo, porque era o que a gente... Eu falei, eu tenho, porque como eu sempre trabalhei, eu sempre guardei. E era aquelas inflações. Eu falei, eu te empresto, depois você me devolve. Né? Eu acho que eu sempre gostei dessa coisa de sociedade, que eu poderia ter feito meio que sozinha, mas eu acho que eu sempre gostei disso, de trocar, de ter a parceria. E aí a gente foi fazendo festa. E eu tinha também, porque eu também antes, né, na época da faculdade, também trabalhei em shopping, trabalhei numa loja que não sei se vocês vão lembrar, que... Pode falar? Não, pode! Acho que nem existe mais essa marca, Pacalolo. Lembro da Pacalolo. Era quem tinha Pacalolo. E eu trabalhei lá e era uma coisa... E na época que eu trabalhei foi quando o Collor foi eleito. Tava acho que no terceiro ano da faculdade. Ui. E eu tinha dinheiro, tinha mais de 50, sei lá o que era na época, guardado. Daí meu dinheiro ficou preso. Ou era cruzeiro ou cruzado, né? Não me lembro mais. Era... Cruzeiro, né? Sei lá, eu acho que eu tinha 51 ou 52, era pouco, assim, a mais que os 50. Mas daí ficou preso. Eu falava, nossa, ficou preso. Daí todo mundo, nossa, mas como que você tinha dinheiro guardado? Você é tão nova, você não sei lá. Mas porque eu sempre trabalhei e eu sempre guardei. Então, o meu primeiro carro era um Fusquinha, mas eu que comprei. Era dinheiro meu. Então, sempre... E essa coisa de ser muito responsável, eu não ficava pedindo para sair dinheiro para os meus pais. Era muito consciente. Então, foi isso. E daí, depois, né, das festas, trabalhando, depois trabalhei na EPTV, na área de eventos, corrida de integração, aquelas coisas de futsal. Fiquei na área de... Fazia uns comerciais, daí eu usava esse lado meio criativo.
porque a gente trabalhava numa área de eventos, eu escrevia o texto e eu mesma ficava de atriz de alguns para gravar o comercial. Ah, não vamos pagar ninguém, olha como era. Ah, tá bom, eu faço. Daí tinha um que eu lembro, até queria, puxa, eu queria tanto ver esses vídeos. Será que não tem no acervo deles? Não sei. Tinha uns que eram de datas, então dia da árvore. Eu lembro que a gente gravou no Taquaral, então eu fazia um texto, fazia uma pegada meio poética. E daí a escrita, que veio sempre na minha vida, Olha né? isso. Desde menina, então eu usava como diário, às vezes eu criava alguma história. Sempre gostei de poesia concreta. E ela tem textos guardados ainda. Tem muito Legal. texto. E ela não... A Adri fez uma colocação aqui que eu achei legal, até de colocar aqui. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá falando aí de alguns anos atrás. Quando ela fala assim, ó, tinha um Fusquinha, eu comprei meu Fusquinha, e quem tinha Fusquinha, ó, né? Quem tinha um carro, imagina, quem tinha um carro naquele momento da vida ali, não era qualquer um, não. Mas, Márcia, eu acho que é assim, eu tinha um Fusquinha, mas vários amigos meus tinham carros que ganharam dos pais. Então, eram carros sempre melhores. Então... Né? Mas o seu tinha um Mas valor o seu especial. tinha um Não, tinha, valor, eu que era nunca achei- você que construiu. Eu que construí. Mas é isso, teve, assim, ganhou um Mas que Fiat, legal, ganhou né? não sei o que lá, ganhou... O meu Fusquinha Seu era Fusquinha 20 anos atrás, era um Fusquinha. Então, 60 Mas era seu. 70. 70 o seu. Olha, É. que legal. Que cor que era o seu Fusquinha? Branquinho. Ah, E que legal. no começo da moda, depois de uma época eu bati o Fusquinha, assim, pus uma massa, assim, deixa a massa, fica alguma coisa. Aí a gente... Aí, né, era o Fusquinha que levava a gente pra tudo que era lugar ainda, né, então... Depois, um dia eu cansei do Fusquinha, tô andando assim ali, virando, que a gente começou na casa da minha outra avó, que era na Rua Sacramento, ela cedeu uma salinha, e aí tô virando assim, um moço do táxi parou assim, quer vender? Eu quero! Aí vendi, depois comprei um Gol, então... Que legal. Mas foi... bom, daí depois começou a moda a gente começou com alguns eventos na área de comunicação, porque era mais fácil, era tipo assim, o que a gente gostaria de ir fazer, então daí foi ampliando alguns contatos. Aí a primeira coisa foi, eu lembrei de um evento que na época que a gente trabalhava, inclusive que eu trabalhava na Xerox, era um evento que foi no Rio, que foi os 50 anos de comercial de propaganda do Brasil. Só que não deu para eu ir e tal, eu achei o evento incrível. Então, tipo, 2 anos depois eu falei, pô, vamos ver esse evento? Eu busquei nas minhas coisas, tinha o contato da pessoa, porque era tudo mais difícil. Hoje a gente acha tudo na internet, rede social. Então, naquela época, não era fácil você, não era tão simples, né? Qual era o nome, de onde vai? Então, era uma busca. E aí, entrei em contato com ela, com a Áurea, ela era da Memória da Propaganda, ela tinha fundado essa Memória da Propaganda, e trouxemos o evento para Campinas. Foram 3 dias no salão da prefeitura, a gente ia atrás de patrocinador, muita assessoria de imprensa que a gente mesmo fazia. Então, imagina, 2 também mocinhas com seus 22, 23 anos, recém-formadas. Então, a gente tinha muita essa vontade de fazer as coisas acontecerem, e aconteciam. E era muito engraçado, porque tinha muitas pessoas que achavam que a gente era muito grande. Tipo, nossa, começou a surgir esse nome, modo, porque começou por eventos. E pontualmente a gente fazia algumas outras... Fazia o que aparecia, assim, de comunicação. Tal. É que evento foi, né, que depois virou uma parte de ações promocionais, e das ações promocionais virou um controle de... que foi para o mercado agro, algumas promoções que a gente tinha que controlar. Começo de relacionamento com cliente. Isso, mas que a gente tinha que controlar via Excel e outras ferramentas rudimentares. E aí que surgiu, daí disso foi surgindo a oportunidade para ir para essa área de relacionamento com
campanhas de relacionamento. Daí a gente dividiu em 2 empresas, né? Só para não perder essa essência ainda de promoção, que também cresceu muito. Eventos foi diminuindo natural, foi ficando para cliente. Mas criar evento... E também acho que nós vamos tendo ciclos, né? Então, quando você vai indo para... eu cansei disso, porque não sei o que lá. Depois, por exemplo, hoje você fala eventos, você fala, pô, é legal eventos, adoro. Então, mas eu acho que a vida são esses ciclos. Então, por isso, né, Lu, aquela reinventar, não é reinventar, é ampliar, é crescer. E daí a Modo depois, né? Daí eu continuei a Modo, né? Depois que a Priscila, eu comprei a parte da Priscila, entrou uma outra sócia, mas ficou pouco tempo, a Ana, e eu continuei mesmo depois, e daí, assim, veio um lado muito criativo, muito da essência da criação. Então, a gente fez muita campanha premiada, até que foi para o Progresso, para o Grupo Átimo. Tem uma que é linda, que é uma campanha que eu fiz para... foi justamente para o Progresso, daí eu tinha a minha dupla, e daí eu realmente criei o conceito, a parte de texto, chama Presente, é linda, tem inclusive uma poesia, e aí é muito engraçado o meu processo de criação, que quando eu vou criando, e quando é tipo uma campanha e tal, eu muitas vezes fico com aquilo na cabeça, daí eu vou escrevendo, e muitas vezes sai poesia. Então é como se fosse a essência da campanha tá na poesia. Daí ela se desdobra para textos mais técnicos. Hoje no escritório eu faço isso, no escritório eu trabalho, né, no Isik Shebab, faço ali a parte de marketing. Então, e eles investem muito numa parte institucional de comunicação, de relacionamento com a equipe, com o cliente. Então, toda a essência de campanha muitas vezes vem da poesia. Que interessante. O Belas Urbanas saiu assim a história, falar as pessoas, nossa, que nome legal, Belas Urbanas. É muito bom mesmo. Tô falando muito, gente. Não, a gente tá te ouvindo. Belas Urbanas. Não, mas vamos falando você. Não, Dri, a gente tá adorando. Porque assim, por que assim, o espaço aqui do nosso podcast é que a gente vê as coisas na rede social e parece tudo muito simples, muito não sei o quê, mas existe toda uma trajetória por trás. E assim, o seu lado criativo, ele te chamou muito forte. Porque eu conheci a Adriana empresária que às vezes não tinha um espaço para criar. Porque ao mesmo tempo que nasceu a Adriana empresária, né, que ela foi se construindo ali, também veio a Adri mãe, né, no meio desse caminho da Modo, de 20 anos da Modo, vieram 3 filhos, teve o casamento ali, os filhos, tudo mais. Então, assim, eu sei os bastidores dessa história, né? Então, te ouvir, assim, é um deleite. Porque e aí a gente vê o Belas Urbanas ali... 10 anos já. Então, já 10 anos. Eu me recordo quando você lançou. E aí começa o blog, aí começa as histórias, e aí depois vem os filmes, os curtas ali, o livro, né, que foi lançado agora em 2025... E aí é um conjunto de coisas que, às vezes, antes... na minha... Assim, eu vivenciei situações que, assim... Ou você era, tipo, a empresária, não sei o quê, que não cabia a criação, né? O criativo, essa coisa sua, que é muito forte. E hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente, assim... A criação, esse lado criativo faz parte dos momentos que eu tenho que desempenhar um papel empreendedor ou empresário, essa coisa mais, às vezes, mais linear. E eu vou precisar desse papel, tem hora. Né? Às vezes a Má fala, Lu, vamos fazer tal coisa. Eu falo assim... Eu sou das ideias. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Inclusive, essa semana a gente vivenciou isso. Eu falei, amiga, a sua ideia tá ótima. Eu falei, mas tá faltando... tal coisa que eu não tô confortável de seguir em frente sem a gente organizar. Tem que ter os dois lados, né? Isso, tem que ter e você criativo. tem esses dois lados. E eu aprendi muito disso, de olhar, né? De pensar uma planilha, de pensar um custo. Assim, eu tenho uma facilidade. 19 anos, você e a Pri me ensinaram a fazer orçamento. A gente fazia planilha de orçamento para operação de call center. Olha que legal. Uma PA custa tanto, você tem que pensar nisso, o preço é isso, que não sei o quê. E eu cresci profissionalmente achando que isso era normal. E não é, as pessoas confundem muito. Não é normal. Então aí, assim... E aí o óbvio, sabe? Não era óbvio, mas eu fui
Eu fui educada ali pra vocês, porque assim, eu também tenho um histórico que minha mãe vendia roupa, então eu sabia que, opa, isso é custo, quanto que vai ter de lucro, pra ir pra São Paulo, pra Petrópolis buscar, tem isso de custo que tem que fazer parte do preço. E não que a Márcia não tenha esse lado, ela tem. Mas aí, como a gente divide, né, os papéis... às vezes vem o dela, vem o mais criativo e forte. E aí eu vou vir falar, Má, pensa nisso, pensou nisso, naquilo, validou? Não, ó, tem tributo. Quantas vezes a gente fazia o orçamento e falava assim, nossa, tudo isso de imposto. Né? E a gente falava, tudo isso de imposto. Né? Então, hoje, pra mim, é super... Quando alguém fala de alguma... é isso. Na minha cabeça já tá a nossa planilha ali. Eu acho que a primeira coisa sempre é separar o profissional, a pessoa, né, quando você tem um negócio, da pessoa jurídica, a pessoa física. No financeiro mesmo, né? Sim. Então, eu sempre fui uma funcionária das minhas empresas, assim, do que eu fui, de onde eu trabalhei, eu fui uma funcionária. Então, eu tinha ali o meu salário fixo, em muitos momentos eram salários bem pequenininhos, e daí depois, crescendo, né, você vai aumentando isso, e depois ele entra como divisão de lucros, e aí são as pessoas também boas que estão do seu lado. Por exemplo, eu acho que eu tenho que fazer um agradecimento para a Antônia e para a Flávia, que são minhas contadoras desde a casa da Visconde de Toné. Eu lembro quando a gente mudou de contador. E ela... será que o outro contador tá vivo? Nunca mais ouvi falar dele. O primeiro contador faleceu. O de gripe? Gripe? Teve um que era resfriado, alguma coisa, que tinha alguma história assim. Ou era alguém que era perto da Álvaro Miller ali, que a gente ouviu alguma história. Aquele faleceu. Aí teve o Aires. Lembra do Aires? O Aires era dele que eu tava falando. O Aires nunca mais soube. Ele ficou acho que um ano só. Que foi aí depois a gente foi pra Antônia. Foi pra Antônia. Posso fazer só uma colocação aqui? Pessoal, olha só. Atenção, mulheres, homens, todos que estão aqui acompanhando a gente aqui nesse episódio. Vocês têm uma mega de uma oportunidade aí agora. Porque nós estamos aqui com uma empresária nata e ela pode trazer dicas aqui. Só isso aqui que ela já falou aqui, já muitas empresas estão sofrendo hoje porque não sabe, cria lá o seu produto, começa a vender e não sabe o custo, taxas e o valor de venda. Perde dinheiro, tá tendo prejuízo. Aqui parece o básico e o óbvio, né? Às vezes precisa ser dito, mas olha só. Fase 40 a mais, uma mudança de identidade. A própria Dri trouxe aqui e de fato é isso. É a segunda adolescência, viu, Dri? De acordo com a neurociência. Olha, só eu falava sem saber? Achei que você soubesse. Sem saber. Olha aí. Então, oportunidade única. Quer saber alguma coisa? Quer saber alguma coisa sobre publicidade, sobre empreendedorismo? Já manda aí a sua pergunta. E eu tô aproveitando aqui, porque senão depois a Adelaide, qualquer hora dessa, ela liga ao vivo. Ela fala assim, gente, vocês não falam nada. Dedo no like aí, coloca aí a sua pergunta, coloca aí o seu comentário. Segue porque os esses perfis. conteúdos aqui é pra vocês. E a gente cada vez mais quer enriquecer. E não vai acontecer algo extraordinário. Vou usar aqui a frase do Francisco, juntos somos mais fortes, criar uma comunidade forte. 2026 é o seu ano, se você acreditar, e já começa agora. Manda as perguntas aí. Adelaide, depois você me fala qual nota você dá. me dá. A quantidade de estrelinha da Márcia. Obrigada. Vai, Dri! E aí, o que eu tava falando? A gente tava mesmo? falando da Antônia. Então, assim como a Lu falou, olha, tão nova, ela aproveitou ali, quem sabe um pouquinho mais que ela, aproveitou aquele conhecimento, aprendeu, né? Viu como uma oportunidade. Eu acho que o fato, assim, de ter bons contadores, eu acho que a Antônia e a Flávia, sensacionais, assim, né? Incríveis, muito corretas, muito parceiras. Então, eu realmente aprendi muito com elas, porque tem leis, tem, né? Então, e é uma mega responsabilidade. Sim, é uma né, mega responsabilidade. Então, eu realmente aprendi muitas coisas e isso é ótimo, porque isso não teve na faculdade. Então, quando você vai empreender um negócio, não é simplesmente, vou vender uma caneca. Exatamente, eu tenho que... Qual é o fornecedor que eu vou comprar a caneca?
como que eu vou pensar aqui em dizer na caneca, como que é o processo de venda, nota fiscal, enfim, tudo isso, imposto de renda, qual é o meu salário, ou não tenho salário, só tenho a divisão de não, empresa você tem que ter salário, mesmo que seja o salário mínimo, porque você responde pela empresa. Sim. Daí hoje em dia tem essas questões de MEI que, né, naquela fase lá não existia nada disso, a gente sempre foi empresa limitada, era limitada. Aí tem onde os seus quinais cabem ou não, enfim. Tem muita coisa que simplesmente não é uma ideia na mão. Não é só um sonho e um para CNPJ. você realizar, você precisa ter esses cuidados, senão pode ser uma grande fria, uma grande roubada. Eu acho uma agressividade quando eu vejo, tem uma campanha, aí teve há um tempo atrás, inclusive, que falava assim, que lindo, a pessoa empreende, então ela fazia lá um negócio de roupa, né, era uma estilista, e daí ela tirava foto, e daí ela fazia isso, ela fazia... Gente, isso é um subemprego, vamos ser sinceros, eu tô falando de um lugar que eu também muitas vezes me virei muito sozinha em muitos lugares, mas não vamos romantizar isso, achar que é bom. Isso é pesado. E você fazer isso dar certo é muita, muita garra. E você acha que isso não impacta no teu corpo, não impacta nas tuas relações próximas, que você daí tá exausto e você daí já não é tão doce no falar, porque você tá precisando daquele acolhimento, daquele abraço. Então é assim, me incomoda o romantizar. É muito fácil, ela tirou a foto, ela fez não sei o que lá. Ou agora todo mundo, a IA faz isso, a IA faz aquilo, a IA vai te deixar burra se você usar a IA para escrever um livro, aí para porque tudo. Você vai perder a essência, né? Não, e você não lembra depois. Se você, como a gente estava falando no celular, se a gente não utiliza, o cérebro ele vai atrofiando. E ele gasta muita energia, né? Eu li um artigo sobre isso. Ele gasta muita energia para tudo que a gente tem que produzir. Então, a partir do momento que ele percebe, né? O nosso cérebro, que a gente consegue fazer tal tarefa sem ele gastar tanta energia, automaticamente todos nós vamos para isso, só que a gente emburrece. A gente está com a geração hoje que é comprovadamente a mais burra comparada à geração anterior, porque todas foram indo... Inclusive, a gente recebeu um neurocientista aqui, o Alexandre, e a gente falou muito da importância da leitura. Porque, assim, você é uma criadora de textos, conteúdo, sempre assim. A Adri sempre escreveu, desde que antes de eu a conhecer, vocês já entenderam a história dela. E assim, só que para você produzir, você precisa consumir. Então, você precisa da leitura. Sim. E mesmo a utilização da IA, se você não sabe o que perguntar... Não só o que perguntar, mas se você não sabe ler criticamente aquilo... Aí a gente falou da questão da interpretação de texto. E até o escrever mesmo. Então, por exemplo, talvez seja mais importante você escrever ou você reescrever, mas se você deixa tudo pronto... vou contar um caso de um poeta que escreve no Belas. Não vou falar aqui o nome dele, porque pode ser que ele não goste, mas... É um querido, escreve bastante. E ele me mandou outro dia um texto. Eu falei, não sei, esse texto não me pegou tão profundo. Ele é muito romântico na sua escrita. Romântico, quando eu falo, é um romântico para o mundo. Não é só... Sim, não é de romantismo. Não, ele tem um romantismo homem e mulher. Ele tem. Nos textos dele. Mas mais do que isso, ele também é um romântico para o mundo. Ele vê coisas bonitas no mundo. Tudo. Entendi. E aí... em geral, eu gosto muito dos textos dele. Só que esse texto ele me mandou era muito tecnicamente certinho, bonito, mas não me tocou. Falei, isso aqui não foi. Você usou a IA nesse texto? Eu falei, tá perdendo. Com quem te peguei? Eu falei assim, tá perdendo a tua. Eu não senti a tua essência nesse texto. Daí ele falou, usei, vou te mandar o original. Ele me mandou o original. Eu falei, gosto muito mais. Olha isso. Então, porque o muito mais pode até ter não ser a melhor rima. Sim. Não ser a melhor rima. Mas ela não sei explicar, mas tem vida. Tem uma vida. Às vezes o do IA ele é muito linear.
é aquela coisa do ser muito linear. E claro, eu conheço a escrita dele, eu percebi. Eu já tinha, já. Olha eu que percebi. legal. E daí ele, outro dia mandou outro, olha esse, sem IA. Boa. Então né, a gente tem que tomar esse cuidado para não também terceirizar para IA a nossa essência criativa, a nossa talvez pensar em usá-la como um parceiro numa troca de alguma coisa, num questionamento, mas também não como uma psicóloga, porque exatamente, tem muita gente fazendo isso. Porque ela só fala o que você quer dizer. Já foi comprovado aí, inclusive, aí, que está tendo muitos problemas com isso, com né? isso. E daí voltando, né, como surgiu o nome Belas Urbanas. Então surgiu com uma campanha que um pessoal chegou, ainda era na agência, nessa fase minha já com a outra sócia, eu, que era a Ana, aí chegou para mim, eu peguei e falei assim, poxa, deixa eu pensar nisso, era algo ligado à beleza, tal, ele já tinha uma agência local e queriam mudar. Eu falei, poxa, Belas Urbanas, fiz uma poesia. Quando eu fiz a poesia, depois eu fui apresentar a campanha, tal, né? Eu passei todo o conceito, vamos trabalhar na urbanidade, na coisa da beleza, mas a beleza não na beleza do esse estereótipo padrão de todo mundo, a beleza também como essência, ou se sentir bem, e também tem a ver com seus produtos, tal. E fiz uma poesia, e eu comecei, falei, eu vou começar pela poesia que eu fiz, quero vocês entenderem o conceito da campanha. E estavam duas moças. Uma delas chorou. Ela ficou super emocionada, assim, né? Ficaram assim. E apresentamos tudo, adoraram. Porém, continuaram com a outra agência, que era um amigo do dono, eram homens. E ok, vida que segue. Eu falei, isso aqui ficou muito bom, eu vou guardar para mim, eu vou publicar. Eu publiquei a poesia, acho que na época, sei lá, ou não publiquei, não me lembro. No paralelo, quando acho que esse lado tão só contas, só pensando na equipe, na estrutura, no atendimento do cliente, no processo, não sei o que lá, realmente esse lado mais da essência criativa foi ficando no segundo plano. Um belo dia, também já, ainda era, sei lá, era a fase ainda... Acho que era ainda a fase com a Priscila ainda, mas já era uma fase também mais difícil ali, nossa, de... Sabe, quando você perde... Vem algumas questões tuas, minhas, dela, pessoais, e daí você perde aquele ânimo para tais coisas. Então, aí comecei a escrevi um conto. É um conto curtinho. E falei assim, nossa, eu adorei. A personagem principal era uma mulher, ali com 49 anos. Eu ainda tinha menos que isso na época, mas eu fiz uma história dela, que seria o aniversário de 50, e eu terminei, escrevi, falei, nossa, isso ficou muito bom. Eu pensei, né, assim, que ficou bom, ficou redondo, assim, sabe quando você escreve, fala, tá redondinho? Mas será que ficou bom mesmo? Passei para 5 amigas. Falei, dá opinião pra mim. Nossa, adorei, escreve mais, porque eu quero outra história dela. Aí eu fiquei empolgada, né? Aí eu voltei a escrever, mas tipo, não era modo, não era nada, era eu escrevendo. Era eu escrevendo e deixando só escrevendo, mandando pra eu fui mandando. E aí eu falei, acho que eu vou fazer um projeto com isso. Daí, claro, né, a sociedade ali, comprei a parte dela, depois entrou a Ana, tal. Daí eu falei, agora, nesse novo momento, vou trazer esse projeto para dentro da minha agência. Pensei, na época, numa revista, só que já estava começando muito o WhatsApp, essas coisas. Levantei todo o custo, tudo, falei, isso vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro para viver de patrocinador, impresso, tal. Eu falei assim, não. Aí surgiu a ideia da gente levar esses textos como um blog. Olha que coisa maluca. Daí eu não pensei eu escrever. Daí vem aquele lado de você se boicotar. Eu trago convidados, como eu tenho uma facilidade de conexão com pessoas. Tá? Eu falei, eu vou trazendo. Aí a Mércia,
que estava ali comigo ali no começo, que a Mércia foi cliente minha na Dow, é uma grande amiga e parceirona no Belas, no Belas Urbanas. Não, tem que ter texto seu também, Adriana, tem que ter texto seu. E daí eu falei, então vou pôr texto meu. E daí a gente foi abrindo por colunas e tal, só que era sem nenhuma pretensão. E disso eu falei, qual o nome para isso? Eu falei, Belas Urbanas. Porque a essência, que é a beleza, tem gente que fala, é um nome muito cor-de-rosinha. Não, e engraçado que muito... você olha Belas Urbanas, você vai imaginar que é só mulher que escreve. Não é só mulher, né? Tem um monte de homem. Que legal. E alguns também são parceiros. Agora mesmo, olha que legal. A gente publicou, né? Eu publiquei o livro do Antônio Pompilho. Antônio Pompilho trabalhou comigo na Modo. Né, pegou ainda Contei até uma história né? das minhas memórias para Adri, no particular, vocês não vão saber. E daí o Pompilho, olha que legal. Ele começou... Primeiro veio a Júlia, filha dele, muito novinha, 17 anos. Ele me mandou, a gente já não trabalha, que ele começou a acompanhar, ver o Belas, essa coisa da escrita, eu trazia convidados, ele me mandou alguma coisa dela, e eu falei, nossa, adorei, chamei ela. Então a Júlia começou a contribuir escrevendo. E a Júlia, inclusive, tem uma poesia no primeiro livro, Precisamos Falar sobre Relacionamentos Abusivos. O primeiro livro é uma obra coletiva, que eu fiz ali a curadoria, porque foram textos lançados ali na época da pandemia. Na época da pandemia começou muito os textos, surge muito a questão dos relacionamentos abusivos ali na mídia. Tinha uma amiga que eu falava sempre, e aquilo me chamava muito a atenção, ela não é de Campinas, sobre o relacionamento. Eu falava, isso me incomoda. Eu sentia um relacionamento muito ruim, psicologicamente, tá? Sim. Que é o a mais gente, difícil inclusive, no episódio anterior, a gente falou disso, porque a Rosana, ela é psicóloga de relacionamentos. Tá. E a gente falou dessa questão que às vezes a gente pensa num relacionamento abusivo, da violência. Não é que não exista violência, existe muito, né, precisa ser melhorada muito, mas a violência psicológica, ela é silenciosa e ela é mais cruel. Eu vou falar disso, mas só vou terminar do Pompilho, antes de entrar na... Aí o Pompilho, quando eu vi que ele começou a escrever sobre aposentadoria e tal, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver também com o Belas. Convidei, ele começou a escrever alguns textos no Belas. E dentro do Belas, a gente tem um produto que são talks. Então, pequenas palestras de 15 a 20 minutos, que a gente pode levar para empresas. Que legal. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Depois a gente até pode falar mais, com certeza. fazer algo, de repente, juntos. Mas, com certeza. Então, são sobre temas diversos. Então, esse ano, o Talks, a gente fez um Talks para o Dia das Mulheres, para o escritório Zic Chebab Advogados. Então, é um projeto muito legal que eles levam, que daí foi a equipe do Belas, foram pessoas do Belas, né? Que são os palestrantes, e aí eu faço uma curadoria, passo para eles aprovarem. Foi feito não só para mulheres, apesar de a comemoração ser no Dia das Mulheres, mas foi para homens também, todos do escritório, convidando alguns clientes, o que é muito legal, porque você sai daquele lugar de dar só uma bombom, uma flor, que muitas vezes as pessoas nem sabem a história do Dia das Mulheres. Exato. Né? Tem a luta lá do pão e rosas, das mulheres queimadas na fábrica, que a luta era por uma qualidade de vida, né? As rosas, a qualidade de vida, o pão, a comida, e elas tinham uma sobrecarga de trabalho que era não tinha condições 18 horas, humanas, né? Total. Então era... E daí vem toda a história. Sim. Aquilo foi um marco, depois, né, em 77, que foi a questão na ONU, que colocaram a data, enfim. E aí, uma das pessoas no Talks foi o Pompilho, que foi trazer sobre a questão da aposentadoria e como você pensar nisso já jovem. Legal. Então, foi essa reflexão dele no Talks. E daí a gente foram 4 Talks, e essa foi a ideia. Então, isso a gente
no Belas é um produto, Sim. né, que também pode ser levado para a empresa. Eu gosto muito quando a gente lida com um tema, com uma data, e não só nisso no superficial, mas trazendo esse cotidiano, o mundo de hoje, esse mundo, né, contemporâneo que a gente está, quais são as questões, quais são os desafios. Reflexão. Profundidade. E, então, assim, e o Belas, né, daí o nome surgiu dessa campanha, que não foi aprovada, é um direito autoral meu, né? Então era para você. Era para mim, eu falei, é isso aí. Então ficou é o Belas Urbanas. Hoje então tem produtos que são próprios, né? Que daí quero usar minha criatividade sem filtro. Sem filtro, então daí em forma de textos, que a gente tem lá os textos que tem ainda um blog que é coletivo, mas que daí passa por mim. Então, assim, eu trabalho com séries. Então, vamos falar sobre a série Relacionamentos Abusivos. Então, eu lancei a série, que foi a primeira que eu lancei na época da pandemia, final de 2020. E isso foi muito interessante, porque eu já trabalhava com outros temas sensíveis, racismo, vários outros. Eu tinha sempre temas sensíveis. Eu peguei e falei assim, não só sensíveis, às vezes vinha outros que eram cotidiano, né? Mas sempre teve a pegada de trazer essa questão dos temas sensíveis. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou falar esse. Lancei, fiz um primeiro texto de lançamento. As séries, como elas são compostas, são várias pessoas que escrevem sobre o mesmo tema. Então, você tem qualquer formato. Pode ser uma poesia, pode ser uma reflexão, pode ser um conto, pode ser uma crônica. O formato não importa, até é legal que sejam diferentes. Legal. E pessoas, as mais diversas, que daí eu convido. Ou se alguém que já escreve tem interesse, fala, eu quero falar sobre esse texto. Quando a Gal Costa morreu, a gente fez uma série em homenagem a Gal Costa, acho que foram 6 textos, trazendo uma música da Gal que te marcou e você falando sobre aquilo. Então, muito... Nossa, muito bom. Muito legal. Já até a hora que você falou, já pensei em várias músicas. Né? E aí do Relacionamentos Abusivos eu lancei a primeira coisa, falei, vou nas pessoas que já escrevem. Comecei, você quer escrever sobre... Não tenho nada a ver sobre isso. Homem e mulher. Não, André, eu sou homem, como que eu vou falar sobre isso? Não quero falar sobre nada disso. Não quero... Eu falei, meu Deus. E eu nem me toquei que aquilo pudesse ainda... o buraco ser tão grande. Aí, o que eu fiz? Eu lancei, falei, quem tiver interesse, me manda... O texto. Me manda no texto e tal. Todo mundo até que eu convidava, eu falava assim, não é nem para você escrever uma história sua. Você pode escrever uma história sua, mas você pode trazer uma reflexão sobre o tema. Legal. Mesmo assim, difícil. Mesmo assim, difícil. Mas aí começaram algumas pessoas a trazer, e daí até algumas que eu tinha convidado a princípio, que não quiseram, falaram, vou escrever. E aí vieram vários textos, e a Tereza, que é uma das autoras, também super parceira no Belas, ela pegou e ela escreveu, quando a gente tinha muito já, que ela não parava, falou, Dri, por que você não lança um livro? Que legal. Então, Maria Tereza. Aí, falei. E aí tá tudo Eu virei e falei, vou fazer um livro. Legal. Que eu já era uma editora. O Belas também era uma editora, porque teve aquela ideia do projeto da revista e tal. Mas eu nunca tinha usado como editora. Daí foi o primeiro livro, que foi um coletivo, né, que tá ali. Lançamos durante a pandemia, no final, né? Já era final, não, era já, sei lá, final de 2020. Muita gente falando assim pra mim, tinham pessoas assim, até, nossa, para de falar sobre o tema. Gente. Você vai ficar conhecida só por esse tema. Daí tinha gente assim, que vem assim, que não sabe nada de você. Por que você tá falando sobre isso? Você nunca viveu nada disso? E outras pessoas assim, nossa, foi difícil. Achando que você tinha...
Gente, vou ser sincera. Hoje em dia eu olho com tantas pessoas que eu conversei, porque eu conversava, as pessoas me ligavam, queriam desabafar. Eu falava, você quer escrever? Você quer fazer parte? Eu não sou psicóloga, mas eu sabia ouvir. Eu acho que eu sei ouvir. E tinha bom senso de não estar julgando. Por que você não saiu correndo? Por que não denunciou? Por que você não foi atrás? Fiz nada disso. Eu só falava assim, você quer escrever? A pessoa se sentia confortável comigo de começar. Muitas quiseram, outros não. No primeiro livro a gente tem 2 homens também que escrevem. Um que ele escreveu sobre a Tina Turner, né? Então um olhar meio uma coisa musical, falando quanto aquilo impacta na obra, no final, né? Que a Tina Turner vivia. Apanhava pra caramba. Então o dele foi para esse lado. Inclusive tem um filme dela que é bem forte, né? Eu assisti quando era adolescente. E o outro escreveu, né, que é o Vladimir Estevid, ele escreveu sobre paternidade abusiva, né, falando que o pai era, né, mas assim, batia muito mais esse perfil violento, do homem macho, aquela coisa. E muito assim bacana também ter um homem ali escrevendo e falando sobre isso e o impacto disso. Tanto que ele é o que faz o prefácio do meu livro. Falei, seria... Porque o meu livro são agora só histórias de mulheres. No meu livro, a princípio eu tinha pensado também todo mundo escrevendo. Só que eu não consegui. Por quê? Porque eu fiz primeiro algumas oficinas no CEAMO. Eu aprovei o livro pela Lei Paulo Gustavo, aqui de Campinas. Sim. Aí dentro pra gente ter histórias, tudo, a gente foi no CEAMO, fez oficinas de escrita criativa, falando que a ideia era isso. Então, sairiam alguns textos dali. Mas, não. Saiu uma poesia de uma que escreve, que é linda até a poesia dela, da Vera, tá lá com o nome dela. Então, tá no livro e tá o nome dela. E ela quis colocar, né? O nome, a poesia, uma poesia. Mas várias outras histórias, as pessoas já vê, escrever parece fácil para quem já sabe. Para quem não sabe, não é fácil você pôr a sua ideia de uma forma que aquela leitura fique gostosa, fique boa, fique, né, fluida, e principalmente quando você fala de um tema difícil. Então, tem uma história lá, e daí eu escrevi essa e escrevi outras histórias que daí as pessoas foram me contando. Ali tem 5 histórias dentro de todas que estão no livro, que estão como anônimas e foram escritas pelo próprio punho das pessoas. Uau. Então 5 não são minhas. Sim, são escritas das pessoas. Estão como anônimas. Todas as outras eu escrevi e eu fiz reflexões sobre a maioria delas. Então, no livro tem lá a reflexão. Não fiz de todas, porque algumas achei que não precisava. Então, fiz de algumas. Aquelas que você falou, vou fazer uma reflexão dessa, você sentiu. Que foi o livro que eu e a Márcia foi no lançamento. Isso, que vocês foram no lançamento. Eu dei uma olhada. O diretor, é o livro que eu passei pra você. Se você quiser colocar na tela, que a Adri já vai falando um pouquinho dele, que a gente já tem que encaminhar pro final. Passa rápido, né? Muito rápido. Esse daí, ó. Então, esse livro, daí ele tem... Ele em algumas histórias eu falo, né? Então, essa... Tem uma lá que é uma coisa horrível, que é Coração na Mão. Eu vi. Você viu essa? Nossa, assim... Essa é assustadora, porque tem um assassinato, tem, né? Muito... ele arranca o coração na mão e mostra que chega a levar para ela, achava que era um amante dela, eles eram separados, já tinham a Lei Maria da Penha. Então, e todos eu escrevi em primeira pessoa, então todas as pessoas eu aprovava o texto antes. Com elas. É a tua história. Eu escrevi, então, quando eu lia, né? E tem, assim, desde, tipo assim, uma história mais simples de um encontro com alguém, é simples que eu falo assim, não é simples no sentido, não do impacto que aquilo causa na pessoa, mas talvez no tempo de vivência, né? Então, nesse sentido. Como tem outros que foram convivências de muitos anos. Então, assim,
Hoje, né, as pessoas falam, nossa, mas você ainda continua falando sobre esse tema? Por que você fala sobre esse tema? Não sei o que lá. Gente, se você olhar qualquer uma de nós para sua vida, sendo uma mulher, impossível você não ter passado por nada. Em algum momento você Em algum momento você passou. E muitas coisas a gente nem entendia que aquilo era um certo preconceito e tal. Olha, eu vou falar o seguinte, eu tô terminando como síndica, né? Fiz aí uma gestão, né? Tô agora em 31 de dezembro acaba. Eu não quis me candidatar de novo. Acho que fiz uma gestão boa, responsável, né? Deixo o dinheiro em caixa, fiz um monte de melhoria. Ouvi as pessoas, sempre atendi muito de prontidão as pessoas. Assim, sou muito grata pelo grande aprendizado em tudo, e aí vem o lado de administradora que eu sempre tive, né? Que realmente eu sou muito boa administradora. Eu falo porque eu sou mesmo, sabe? Sou muito responsável, faço e avalio, ó, isso é o caminho, isso não é. Mas assim, muito pesado no sentido de ser uma gestão muito solitária. Sim. Solitária mesmo. Não é simples. Não, mas solitária, sem equipe pequena, claro, equipe de limpeza, né? Mas muito. Foi o lugar que eu mais senti, que eu senti preconceito por eu ser mulher. Misoginia mesmo, assim, de mulheres também. Então, por exemplo, agora que vai entrar um homem, eu duvido que certas e eu dava espaço para as pessoas falarem comigo. Todo mundo tem meu telefone, eu respondia na hora. Só não respondia na hora se eu estava numa reunião de trabalho, alguma coisa assim. Mas nunca deixava de responder. Nunca. E no mesmo dia. Só não respondia na hora se eu não podia. Até ouvir, né? Você casou com o condomínio, né? Então, o meu ex-namorado falou, casou com o condomínio. Então, enfim. Cada piadinha, né? Piadinha não, assim, mas de alguma forma daí vem aquela coisa da responsabilidade. Talvez eu também tenha sido até me permitido ser abusada nesse sentido, porque tem umas pessoas que não tem poesia nenhuma na alma, né? É verdade. Então vem uma coisa horrorosa. Mas isso foi um lugar que e olha que mercado agro, quantos anos, que é um mundo só de homens, tal. Eu não senti isso dessa maneira como eu senti ali. Isso me... É que as pessoas, elas pensam num relacionamento abusivo, homem e mulher. Só num relacionamento, mas elas esquecem das relações de trabalho, relações de amizade. Sim. As relações, gente. Né? Então, assim, em geral, seja do pai pro filho, da mãe pro filho, do filho pros pais. Então, assim, se a gente não entende, a gente não melhora. Isso, a gente não melhora. A filha da Rosana, que esteve aqui no episódio anterior, ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, mãe, nós como meninas, a gente aprende como sentar, como não sei o quê, né? As pessoas, elas faz parte da educação, falar como a gente tem que se portar, o que a gente tem que fazer, só que, cuidados. E o abusador, ninguém ensina. E aí, tipo, no sentido assim, ó, se falar que, né, a maioria, a gente sabe que é homem, se você tomar essa atitude, é uma atitude abusadora. E também pro lado das meninas, né, fazendo uma reflexão da nossa conversa aqui, será que a gente está ensinando as crianças e os adolescentes e as pessoas que a gente faz parte, ó, esse tipo de atitude é abusiva. E aí, a gente vai pro episódio também do Francisco, que deficiente visual. Ele falou assim, muitas vezes o deficiente visual, eles colocam na como situação de vítima, mas ele esquece que o papel dele é conscientizar as pessoas de como saber lidar com o deficiente, né? Porque, assim, às vezes a pessoa ela tá tomando aquela atitude porque ela não sabe, ou ela se isola, que eu imagino que as pessoas que se incomodam com o assunto da questão da vulnerabilidade, da violência, enfim, é porque ela desconhece. E às vezes ela nem percebe que ela passou. Exatamente. Então, assim, eu fazendo uma reflexão e ouvindo tantas histórias, porque muitas não foram para o livro, muitas não foram publicadas, né? Você, ao mesmo tempo, né, a gente olha para a nossa vida e para a sua. Então, eu tenho muita coisa escrita, até de jovem, adolescente,
roupa vai embora, vai doando, vai reciclando, mas meus papéis tem... E tem uns que eu tenho dor que eu queimei, assim. Que eu lembro e falo, nossa, isso daqui eu queimei, por quê? Enfim. Mas porque aquilo mostra não só quando é a sociedade, né? A gente é um... E aí eu olho ali, tem fala assim, eu falei, nossa, olha, essa situação aqui era super abusiva. E eu não tinha consciência. É isso. Então é isso. Quando a gente tem a consciência, a gente se posiciona e a gente tem a chance de se auto-melhorar e até dar oportunidade para outra pessoa melhorar. Sim. Agora, é claro, a gente está falando de abusos e abusos. Tem casos de pessoas que aí não tem condição, jeito, né? que são, né? Nem gosto também de usar a palavra doente, mas enfim, tem casos de uma agressividade. Tem um desajuste, né? Uma pessoa que a gente está numas semanas aí de essas coisas de feminicídio, umas coisas assim horrorosas. Um que matou 2 chefes, né, no Rio de Janeiro porque eram mulheres. Então é uma situação que você fala assim, meu Deus, onde a gente está, né? Isso sempre teve. Eu acho que sempre teve, mas hoje a gente está sabendo mais, fala mais, e isso nos convida a uma reflexão e uma mudança. Né? Porque o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? O que a gente em pode fazer com relação a isso? E aí eu acho que só para fechar, né, tudo assim, por que o Belas, por que esses projetos, por que o filme que é o Vazio Infinito, o Subemprego, que são questões também sensíveis, porque agora o livro, né, até quem quiser comprar o livro também. Por favor, já pode dar um recado aí. Quem quiser comprar o livro, pode falar comigo através do Belas Urbanas, mandando uma mensagem, tem o Instagram, né, depois tá na descrição também. Vai ficar disponível. Então ele tá disponível. É uma boa leitura até para... Não vamos fugir dos temas sensíveis. Vamos falar, vamos encarar. Só assim a gente consegue melhorar o mundo. A nossa volta e como, né, uma sociedade, aquela cadeia, uma engrenagem. Uma engrenagem, um vai melhorando o outro. Mas eu uso hoje a comunicação não só para vender a caneca, não só para vender o produto do mercado agro, seja a comunicação em todos os formatos, né? Então é através de uma comunicação direta, através de uma propaganda online, offline, mas é usando a comunicação com propósitos de temas sensíveis. Para mim, o meu propósito é esse na minha vida. Eu nunca fui, por incrível que pareça, uma pessoa consumista, eu nunca fui. Nossa, mas não tem sentido uma publicitária que não é consumista. Não, eu não sou. Não mesmo. Então, e eu acho que a comunicação não é só a venda. A comunicação é a conscientização. Você, com uma boa comunicação, você melhora relações, você traz consciência, você muda atitudes. Muda vidas. Muda a vida. Então, para mim, porque eu acredito nas histórias, porque o Belas, porque eu acho que as histórias, todos nós temos várias, né? Eu contei várias, eu já tô até cansada, eu falo assim, nossa, como eu tenho história. Eu sou um dinossauro. Ai, não, outro dia eu fiquei pensando, muita história, muita coisa já, assim. É bom, mas daí eu falo assim, já, né? Será que não? Enfim. E é isso, eu acho que todas essas histórias nossas e como a gente vai compondo, e quando a gente compõe isso com as empresas têm que ganhar dinheiro, porque é onde dão empregos, é onde se sustento, é risco. Mas existe um papel das empresas que também é ser responsável pelo território que vive, pela... né, a sua cidade, as cidades que você impacta, as pessoas que estão ali dentro, porque no final das contas, voltando, o que fica são as relações. São as relações. Perfeito. Dri, foi maravilhoso. Maravilhoso. Ter você aqui com a gente. Gratidão de coração. Eu que agradeço. Você arrasa, sou sua fã. E eu de vocês, meninas. Por favor, deixa o seu recado aí, seus projetos, onde o pessoal te encontra, fica à vontade. Bom, podem me encontrar no Belas Urbanas. A minha rede do Instagram é fechado, mas pode me encontrar no LinkedIn. Então, no meu LinkedIn, no LinkedIn do Belas também. Eu vou colocar também na descrição. Se puderem seguir o canal do YouTube, ali tem, né, o Subemprego, tem
O Vazio Infinito, e tem algumas outras conversas também, pontualmente, já fizemos algumas coisas de conversa do lançamento do livro. Então, um canal até que eu preciso pensar melhor ali o que fazer com esse canal. Dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer muita Dá pra coisa. fazer bastante coisa. Então, são esses. Se alguém tiver interesse em um Talks também, a gente tem um grupo muito legal de pessoas que são muito diversas de conhecimento, de conteúdo, das suas pautas principais. É isso. E se alguém quiser falar sobre histórias, contar histórias, eu estou à disposição. Arrasou. É isso. Adriana Chebab, escritora, vai falando. Escritora, empresária, roteirista, atriz. Não, atriz é só um aprendizado. Então eu voltei nisso como, né? Então eu tô lá na companhia do Edgar Contar, mas eu sou uma aprendiz. Aquilo é o meu hobby. Muito bem, foi um prazer imenso, Dri, receber você aqui. Eu que agradeço. Nos sentimos honradas. E com certeza a gente vai ter muita coisa agora nesse ano de 2026, porque a gente chegando com os 2 pés. Pessoal, olha só para finalizar aqui, livro Incrivelmente Mulher. Márcia, onde eu encontro? Nossa, não tô... Gente, é lá na Amazon. E se você não quer pegar lá na Amazon, tem lá na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi, ok? E nessa próxima semana, se não me falha a mente, aqui já acontece a nossa primeira oficina da Mente Incrível, onde nós vamos trabalhar ali neurociência, psicologia positiva e muito mais, moldando uma mente sem medos. Muitos pedidos ali no perfil A Incrivelmente Mulher. Legal. Te convido para acompanhar a gente. Já acompanho. Quero feedback, hein? Quero feedback. Então, primeira edição da oficina Mente Incrível. Quer moldar uma mente sem medo? Fortalecer ali, transformar as dores em força e a sua história em superação, venha para a Oficina Mente Incrível, que vai ser do dia 17 de janeiro. Então tá chegando aí e tem uma oferta importante para quem está aqui com a gente aqui. Se você ainda não fez a sua inscrição ali nas vagas, né? Garantindo a sua vaga, tem ali na bio ali das nossas redes sociais, presente especial. Você vai comprar o ingresso e vai ganhar o outro para levar a sua amiga e ajudar nessa jornada de transformação. Esses são os avisos, Luciana. Tem mais alguma coisa? Não. Então, obrigada por você ficar conosco até esse episódio. Escolhe uma palavra-chave, Dri, que todo mundo que nos acompanhou nesse episódio aqui vai falar a palavra-chave lá nos comentários no final. O que você escolhe? Criatividade. Uau! Move o mundo. Escreve aí nos comentários criatividade. Beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio. Até mais, todas as terças-feiras, às 20 horas no YouTube. E quinta-feira, aquele episódio de aprofundar sobre a mente. É com isso. a Márcia. E a gente tá aí. Noevo, sua identidade autêntica. A gente se vê no próximo. Show. Curtiu?